no começo de 2014, surgiu um caso grande que estava nas mãos de um colega que era inexperiente, que não tinha trabalhado em grandes operações, e todo mundo, a polícia, os colegas, viam: "Deltan, você tem que assumir esse caso, tem que assumir esse caso". E eu tinha marcado uma viagem para surfar com os meus amigos. Eu ia pra Indonésia, surfar nas ilhas Mentawai, tinha alugado um barco, todo mundo pagou uma grana. E você não pode abrir mão de uma coisa dessas com os amigos que você marca uma vez na vida, outra na morte, porque você tem que conciliar a agenda de todo mundo trabalhando com sua própria vida. Falei: "Olha, não tem como assumir esse caso, a época da denúncia vai ser a época exatamente em que eu vou estar na Indonésia, e mais, é um caso monstruoso, eu não dou conta sozinho de um caso desse". A solução foi criar uma força-tarefa, e mantive a minha viagem, fui pra lá, estourou a operação, meus colegas trabalharam nas acusações, nas denúncias, e aí eu voltei pra lá, e eu passei a gerenciar e organizar o trabalho na Lava Jato, e no começo a gente tinha identificado 4 grandes organizações criminosas que lavavam dinheiro, uma delas tinha Alberto Youssef. Investigar Alberto Youssef nos levou um diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Aí na terceira fase da Lava Jato, a gente fez buscas e apreensões sobre Paulo Roberto Costa, não fez a prisão dele, mas fez buscas e apreensões, e nessas buscas e apreensões ele pediu ajuda da família dele e ficou registrado em câmeras que eles destruíram, suprimiram evidências. Tiraram lá do escritório dinheiro, papéis, o que tivesse lá. E aí, Paulo Roberto Costa foi preso, e a gente ficou ali num dilema de 30 dias que a gente precisava investigar, conseguir provas em relação a ele para acusar ele criminalmente ou então soltar. Não existe isso que o Supremo está fazendo de prender a pessoa 6 meses sem uma acusação criminal. Isso aí só existe em Marte. Não existe. Isso aí é violação de direitos humanos. Se um juiz, um promotor faz isso, você tem a cabeça cortada no dia seguinte. Mas o Supremo está fazendo todo dia lá. Mas a gente não. A gente tinha 30 dias para a gente apurar e decidir se a gente ia investigar ou soltar a pessoa. E a gente chegou a provas de que ele tinha cometido lavagem de dinheiro com indícios de corrupção, como crime antecedente, fez essa acusação criminal, e eles foram levando, foram grandes criminalistas, assumiram o caso, e a gente adotou uma estratégia, buscando construir um caso muito forte contra essas pessoas. Mas seguiu investigando, eu chamei a Receita, falei: "Olha, analisa atos, sinais de atos ilícitos que existem em relação a familiares. Eventualmente existam. Do Paulo Roberto Costa, porque o dinheiro pode ter ido parar em qualquer lugar". Eles começaram a fazer essa investigação, a gente seguiu investigando, de repente todo o caso foi paralisado, já tinha uma estrutura de trabalho, um lugar em que a gente estava trabalhando todo mundo junto, assim, tinha alugado um lugar separado, porque o caso era monstruoso. E aí veio uma ordem do STF mandando parar tudo, para tudo. A gente pensou: "Pronto, o sistema ganhou, acabou a Lava Jato". Porque se você para isso, e normalmente uma decisão dessa do Supremo demora 1 ano para o Supremo reapreciar. Você para 1 ano, você tem que desmobilizar todo mundo. Cara, depois você não acha mais nada, os HDs, as provas, cara, tudo se dilui. Mas a gente tinha uma carta na manga, que era o fato de que algumas as pessoas foram mantidas presas, porque o Sérgio Moro mandou uma carta para o ministro dizendo: "Olha, você quer que eu solte o traficante de drogas? Você quer que eu solte a mulher que foi presa com milhares de dólares na calcinha, mais 100.000 euros na calcinha? Você quer isso, quer aquilo?". Ele: "Não, não, mantém preso". Aí com as pessoas presas, ele tinha que dar uma decisão rápido lá no STF, deu uns 3, 4 meses, é rápido no STF, e veio a decisão mantendo a investigação conosco. E Paulo Roberto Costa começou a querer assondar aí. Paulo Roberto Costa tinha sido solto, a gente prendeu ele de novo porque a Suíça nos comunicou que tinha 80 milhões de reais lá em contas do exterior dele. Foi preso novamente por nós, assim que o caso voltou para Curitiba, e aí ele começou a considerar a possibilidade de colaborar. Um dia procurou a gente, aí desistiu. E aí, nesse meio tempo, quando ele logo depois dele desistir, eu não sabia, mas tinha uma operação marcada sobre a família dele, que tinha se envolvido na lavagem de dinheiro dele, efetivamente, como a gente tinha suspeitado. A Receita fez uma mega investigação nos bastidores, a gente fez uma busca e apreensão na família dele numa sexta-feira, a advogada, a Cata Preta, na época, disse: "Olha, ele decidiu colaborar, ele não vai voltar atrás". E aí ele marcou uma reunião conosco e ele decidiu falar. E quando ele começou a falar, é um processo de negociação, né. Imagina você estar negociando lá, grandes interesses num banco, numa empresa, e tem uma coisa que é muito boa para você. Então a gente lê os livros de negociação, né, como chegar ao sim, going past no, como ter conversas difíceis, todos os livros da escola de negociação de Harvard, a gente faz o dever de casa, né. E aí você senta lá e o cara começa a falar coisas surreais, que mostravam aquilo que eu não acreditava, aquilo que todo mundo falava e eu não acreditava, que todo o sistema de Brasília era podre e era corrupto. E ele passa a dar informações concretas em relação a grande parte dessas pessoas. Um monte de deputado, um monte de senador. Aliás, parênteses, quem que o STF mandou prender até hoje? Ninguém. Parece que o caso era de funcionáriozinho da Petrobras. Não, era comandado em Brasília. O STF não prendeu ninguém. E só fica destruindo o nosso trabalho em Curitiba sem ele fazer o dele. Fecha parênteses. E aí,
Ele passou a dizer tudo aquilo e a gente se segurando, né. Fazendo cara de paisagem, tá, legal. Que mais que tem? Que mais? A gente tá fazendo investigação, tem mais alguma coisa? Tem que falar agora. E aí foi, caminhou, a gente fez o acordo. Essa hora foi a hora que o caso explodiu em termos de tamanho. Porque ali a gente sabia que a Lava Jato ia explodir. Daí quando você tem, o sistema de colaboração, a pessoa era investigada por um crime, ela entregava 10 crimes ou 10 pessoas, você ia atrás dessas 10, uma delas colaborava, entregava mais 10, ia atrás das 10, uma entregava mais 10. De repente, a gente tinha aí centenas de investigados. A Lava Jato, ela alcançou centenas e centenas de pessoas, foram investigados por crimes aqui e no exterior. Foram crimes praticados de corrupção em 12 países. O dinheiro só de uma empresa era lavado em 10 diferentes países. 10 diferentes países. Então, só falando aí de uma empresa, ela corrompeu em 12 países, lavou em mais 10, ou seja, uma empresa envolvia investigação em 22 países. A Lava Jato cooperou, fez cooperação internacional, buscando documentos, mandando informações com mais de um terço dos países do globo. E a gente fazia ligações toda hora lá com pessoas do exterior, comunicando, pegando informação. Foi uma investigação muito dinâmica, muito rápida, tudo aconteceu ao mesmo tempo, a imprensa em cima, cobrando transparência, excelente. A gente fez a investigação mais transparente, tudo era EPROC, a gente teve esse instrumento de internet que ajudou muito. Então, a pessoa ia lá, o jornalista conseguia ter acesso a tudo, todo mundo ao mesmo tempo, no EPROC, que conseguia ler todas as informações. Então, foi uma investigação dinâmica, as peças foram caindo, e chegou um momento que eu estava na sala e o Carlos Fernando olhou para mim e disse: "Deltan, eu sei onde essa investigação vai chegar". E o Carlos Fernando é aquele cara que já consegue chegar à conclusão com menos informação. É o cara que dá alguns saltos de conclusão. Pode, às vezes, se equivocar, mas na maior parte das vezes ele estava certo. E eu falei: "Ai, caramba, eu não sei onde que vai chegar". Aí eu olhei pra ele e falei: "Cara, onde?". Ele falou: "Eu sei, a gente tá montando um quebra-cabeça. Aí já tem algumas peças e eu sei qual que é a imagem". Eu falei: "Qual é a imagem?". Aí falou: "Isso que tem na Petrobras, que ele já identificou na BR Distribuidora, que já identificou na Transpetro, que já identificou no Ministério do Planejamento. Isso tem em todos os grandes órgãos públicos brasileiros, em todos os ministérios. É o modo do sistema funcionar. Se a gente for indo, a gente chegou à Eletrobras em seguida também. Se a gente for indo, a gente vai chegar em todos os grandes órgãos. Claro, com exceção de algumas poucas pessoas aí honestas que estão na política e que não vão se corromper. Mas a gente vai desbaratar todo o sistema. E uma empreiteira, pra você ter ideia, delatou mais de 900 pessoas. O negócio era monstruoso. E e essa era a verdade. Só que aí chegou um momento que o STF, em 2016, disse: "Curitiba tem muito poder", e disse: "Não, Curitiba só vai ficar com Petrobras". E aí a gente teve que mandar as investigações para os outros lugares. E lembra a informação que eu dei antes? As investigações de corrupção, elas tendem a fracassar. Você precisa de um ambiente fértil. E o Brasil é infértil para isso. Curitiba estava funcionando, que a gente adotou um modelo de produção muito concatenado, muita gente boa, um juiz bom, procuradores bons, delegados bons, não tinha briga, não tinha intriga, como existia entre Ministério Público e polícia em vários lugares do Brasil. Então ali estava funcionando. E quando você pegou e mandou para os vários lugares, você acabou com a Lava Jato. De todos os lugares para onde a gente mandou para provavelmente mais uma centena de procuradorias, inclusive para São Paulo a gente mandou. O único lugar que encontrou solo fértil foi o Rio de Janeiro. Lá prosperou. Mas São Paulo tinha mais coisa em São Paulo do que o Rio de Janeiro e não foi para frente. Nada, não aconteceu nada em São Paulo. Mas Rio de Janeiro foi para frente, porque encontrou um juiz bom, procuradores bons, e eles conseguiram fazer esse caso andar. No final das contas, a gente acusou aí centenas, centenas de pessoas, botou mais de 200 aí na prisão, conseguiu condenações a mais de 2.500 anos, de mais de 170 pessoas, fácil. E a gente recuperou para os cofres públicos nos acordos mais de 15 bilhões de reais só em Curitiba. Sem falar Rio de Janeiro, que foi outro tanto, sem falar Brasília, que foi outro tanto. Brasília também prosperou, prosperaram as investigações, uma parte delas pelo menos. E E isso foi algo absolutamente inédito, porque não é só você ter uma árvore que se destaca na floresta, não, a gente conseguiu fazer crescer uma árvore frondosa no deserto. Essa foi a Lava Jato. Pode ter tido erro? Cara, pode ter tido algum errinho aqui, outro lá, jamais com má intenção. Era um grupo de pessoas, de procuradores, 17, eram 15 a 20. Se alguém vê alguma coisa errada, meu amigo, todos ciosos da reputação, eles vão falar: "Ó, tchau, tô indo embora, vou cuidar da minha vida, vou voltar pra minha cidade, vou voltar para o meu lugar". A gente não podia nem obrigar ninguém a estar no time. A Uhum. pessoa ia voluntariamente. Eu eu queria entrar nesse ponto da reflexão, mas antes, tem algum paralelo de algum escândalo de corrupção maior do que esse ou em termos de grandeza mesmo, que já tenha tido no mundo? Olha, quando a gente olha para uma Watergate, que foi um escândalo imenso nos Estados Unidos,
a Lava Jato faz o Watergate parecer umas crianças brincando na areia. Assim, quando você olha para o Mensalão, que foi um escândalo imenso, o Mensalão é um pedacinho da Lava Jato identificado antes, 10 anos antes. Um Uhum. pedacinho. Você olha para o Mensalão e você fala, é nada perto da Lava Jato. Um caso que é comparável é a Operação Mãos Limpas italiana, na fase do processamento dos grandes corruptos e das empreiteiras. Teve a fase da máfia, é um pouco diferente, mas teve a fase do processamento dos grandes corruptos. E teve também um caso na Romênia, com a procuradora Laura Kozevi. Foi um caso parecido. Cresceu um grande apoio da sociedade, eles limpando a Romênia, teve a Revolução das Luzes, em que todo mundo levantou a lanterninha do celular porque eles queriam aprovar leis contra a investigação da corrupção que o departamento da Laura estava promovendo. E um dia, eu ouvi uma palestra da Laura lá na França, acho que na OCDE eu estava. E aí ela falou como é que estava a investigação no final. Eu falei: "Olha, a gente está tocando uma investigação parecida lá no Brasil. Vocês estão enfrentando retaliação das pessoas, dos políticos, dos corruptos, do sistema?" Ela falou: "Meu amigo, você é promotor processando os caras mais poderosos do país, o que que você espera?" Assim, assim, eu me senti, falei: "Cara, então não, assim, é assim mesmo, é assim que as coisas funcionam." E ela também no final se ferrou, foi afastada, foi perseguida. Por quê? Porque o Carlos Fernando, que era a pessoa acho que mais experiente, que tem uma visão mais, assim, perspicaz na Lava Jato, ele falava assim: "Deltan, os poderosos, eles sempre se acertam entre eles. Eles frequentam as casas uns dos outros. Os ministros foram indicados pelos políticos que a gente tá pegando. Eles todos conversam entre eles, são amigos entre eles. Eles vão se acertar e mais cedo ou mais tarde eles vão acabar com a Lava Jato." Que é um pouco do que a gente experimentou. E aí veio a destruição da Lava Jato, com a perseguição dos procuradores, a destruição das regras. E chegou um momento, no final de 2021, que eu tinha me afastado da Lava Jato um ano antes, porque a gente diagnosticou que a minha filha tinha autismo e eu queria me dedicar para estudar. Fui estudar no Instituto Denver, que é o que tem de mais moderno de tratamento de crianças autistas no mundo. Estava em época de pandemia, eu fiz todos os cursos online deles, inclusive para quem vai aplicar a terapia com as crianças, queria entender bastante. E graças a Deus a evolução da minha filha foi muito positiva, eles chamam de evolução ótima do autismo. E um ano depois, já vivenciando um pouco dessa evolução, eu vendo todo o cenário, eu recebi uma ligação que me fez refletir, uma ligação que me desafiava para dar um passo e me candidatar. Eu nunca tinha considerado seriamente a ideia de me candidatar. Algumas pessoas tinham convidado, eu tinha avaliado, e eu tinha achado que se eu saísse da operação, a operação ia perder, porque eu já estava conseguindo bons resultados. Mas era diferente agora do final de 2021. Eu já estava vendo tudo ser destruído, com o sistema político destruindo. E eu passei a refletir, e o que guiou minha reflexão foi uma parábola que Jesus cantou, que é a parábola dos talentos. Eu já contei essa história em outros podcasts, então não vou contar aqui, vou resumir muito. É uma história em que Jesus basicamente diz que se você quer fazer o melhor com a sua vida, você tem que fazer o melhor com os talentos que você recebeu nas suas mãos. E, e ali a reflexão foi: como que eu posso fazer o melhor com os talentos que eu tenho? Uma opção era continuar no Ministério Público, só que ali eu ia estar amarrado, sem poder falar, porque já tinha uma perseguição, censurado, como estão meus colegas, e sem poder mudar o sistema, porque a mudança acontece na política. A outra opção era sair. Só que sair eu ia perder a garantia de estabilidade, de vitaliciedade, o salário era tudo incerto, ia sair para ganhar menos na política. Então foi uma decisão familiar. Eu conversei bastante com a minha esposa, e ela olhou para mim e disse: "Meu amor, vamos viver no centro da vontade de Deus para nossa vida. Se for para a gente sair, para a gente ter que vender a casa, vender os bens, se sustentar ao longo do tempo, para a gente lutar por aquilo que a gente acredita, vamos fazer isso." E essa foi a decisão que a gente tomou de saída. E uma coisa que foi interessante no final, na última semana, foi que a minha esposa estava do meu lado, a gente estava trabalhando na pandemia, eu estava fazendo uma audiência, e aí ela terminou a audiência e ela falou: "Deltan, o que que você estava fazendo aí?" Eu falei: "Ah, uma audiência de corrupção." "Mas o que que você estava processando?" Aí eu falei: "Ah, era um carteiro." "O que que ele fez?" "Ah, ele roubou 21 cartas." Ela falou: "Você está fazendo isso?" Eu falei: "O que a gente pode fazer hoje? Carteiro que roubou 21 cartas." Ela falou: "Olha, você tá, assim, é você enterrar os teus talentos. Você não tá fazendo o melhor que você pode fazer." Naquela mesma semana eu recebi uma ligação da imprensa e respondi na frente dela, conversei com o jornalista, ela falou: "Meu amor, você vai ser punido." Quando eu desliguei o telefone, estava branco olhando pra mim: "Como assim vou ser punido? Não falei nada errado." Ela falou: "Não importa, você vai ser punido, você não pode falar se você continuar no Ministério Público." E aí a gente tomou essa decisão de família de sair. Foi uma jornada de aprendizado nesse primeiro ano fora, em que eu busquei viajar ao Paraná, estudar, eu queria me preparar, estudei políticas públicas sobre evidência, falei com economistas como Ricardo Amorim, falei: "Ricardo, o que que você quer, o que que eu leio? O que que você gostaria que o teu político que se fosse votar lesse?" Aí ele me recomendou livros que eu li como, Uma Economia de Privilégios, Brasil, Uma Economia de Privilégios, O Mito do Governo Grátis,
eh, um livro também do Alexandre Ostroiewski, da Multilaser, também sobre Brasil e sobre como funcionam as coisas. Eu li alguns livros, focados em economia, esse do Jean Biagi, do Tudo sobre o Déficit Público. Li alguns livros, me preparei, fiz cursos também, sobre políticas públicas. E aí, no longo da jornada ainda, logo depois que eu tinha saído, eu tomei uma bomba na minha cabeça, que foi aquela condenação para eu indenizar o Lula, que deve estar vindo a fatura, o boleto a qualquer momento para eu pagar. E aí teve uma grande movimentação da sociedade civil depositando na minha conta, uma coisa que foi um milagre na minha vida, mais de R$ 500.000, nunca tinha acontecido isso até aquele momento, foi o primeiro caso da história que as pessoas em massa depositaram, sem eu pedir, depositaram mais de R$ 500.000 na minha conta, em pouco mais de 24 horas, em depósito de 10, 20, R$ 30, para arcar com a indenização. E o QCD eu me comprometi a doar para um hospital que trata crianças com câncer, e vou fazer em breve, assim que chegar a fatura para pagar. Todo o excedente a gente vai depositar. E, e aí cheguei ao Congresso Nacional como mais eleito na Câmara. Mais eleito, mais votado no Mais Paraná. votado. E no meu primeiro dia lá foi um baque. Foi um baque porque eu cheguei lá, Thiago, e tava num dia de comemoração, de festa, e eu dou de cara com Beto Richa, dou de cara com Eduardo Cunha, dou de cara com Aécio Neves. Em seguida eu vejo ser eleito um presidente da Câmara dos Deputados, que não era o Marcel Van Hatten que eu votei, mas era um cara investigado, multi-investigado da Lava Jato, Arthur Lira. Depois eu vejo naquele dia ser escolhido pelo plenário ali da Câmara um novo membro do Tribunal de Contas que subiu naquele palanque, no parlatório, dizendo que ele ia lutar para colocar política acima da técnica. Cara, que nem você chegar aqui na Bolsa de Valores e dizer que você vai colocar política acima dos números, da análise técnica. Você vai colocar, na aula de matemática, chegar para minha filha e dizer: hoje eu vou ensinar política na matemática. Hã? Tribunal de Contas, gente. Controle de contas, transparência, combate à corrupção, controle de gastos. Então eu fiquei impactado naquele dia, vontade de chorar, fui pro hotel. Minha esposa olhou aquela cara, viu que não tinha ter comemoração naquele dia. E eu choro pouco, mas aquele dia foi um dia difícil. E ela olhou pra mim e falou: "Meu amor, jamais deixe de sentir o que você tá sentindo, porque isso é o que sente quem colocou você aqui. Faça o teu melhor. Seja a Uhum. voz da indignação dessas pessoas." E eu falei pra ela: "Você sabe o que vão fazer comigo se eu for assim, né? Vão me caçar, vão me tirar daqui." E ela disse: "Vai e faça o que precisa ser feito, porque você não veio aqui por um cargo, você veio aqui por uma transformação." Cara, e quando tua esposa, tua família te dá carta verde assim, cara, porque uma amarra que você tem e se acontecer isso, se acontecer aquilo, e o sustento da minha família, né? Quando a tua esposa tá com você, cara, tua companheira de vida, e te dá uma carta verde, assim, diz: "A gente tá junto", cara, você atravessa a parede. Atravessa a parede. Saí fazendo tudo o que eu podia. A gente propôs uma PEC para limitar o poder do indulto para criminosos, porque hoje o presidente chega a indultar mais de 80% da pena dos criminosos. Propôs uma série de medidas contra a corrupção. Adotou medidas contra pessoas que estavam sendo investigadas, inclusive pedindo investigação no Ministério Público, da ministra do Turismo, que depois acabou sendo afastada e recentemente, salvo engano, foi até denunciada. E coisas que inclusive, bati um recorde lá na Câmara. Eu consegui ter um pedido de cassação na primeira semana, por causa dessa representação que eu fiz contra uma ministra do governo Lula. E em uma semana eu já tinha o meu primeiro pedido de cassação, mas eu estava determinado a fazer o meu melhor. E aí, o Eduardo Cunha encontrou um colega no elevador e disse: "Nós vamos cassar o Deltan." Poucos meses depois, eu estava sendo cassado pelas mãos do STF daquela decisão que foi altamente criticada, esdrúxula, que foge totalmente à boa Uhum. técnica. E aí eu tomei a decisão, a partir da consciência de que uma andorinha não vai fazer verão sem bando, de me unir a esse time do Novo. Tenho viajado o país, dado palestras, feito treinamentos, tenho levantado pessoas, tenho mentoreado pessoas. Uma das pessoas que eu tenho mentoreado é, por exemplo, o Guilherme Kilter, vereador em Curitiba, se elegeu como o segundo mais votado lá em Curitiba. Mas tem feito isso no Brasil inteiro e focados bastante em a gente passar a cláusula de barreira com o partido em 2026. Porque um partido que não passe a cláusula de barreira, ele tende a deixar de existir. Então Uhum. é meio tudo ou nada. Se você quer mudar o país, se você acha que um partido como o Novo tem que existir, se ele defende o que você acredita e você concorda com isso, essa é a hora de ajudar. É até 2026. Tá aí num sprint de 100 metros rasos. Qual é a cláusula de barreira? Qual é o limiar ali? Pra gente poder. O que é cláusula de barreira? A cláusula de barreira define se você, como partido, vai receber ou não recursos públicos para você ter um autossustento. O Novo, antes, ele não queria recursos públicos, ele não usava recursos públicos, porque a gente entende que o recurso tem que ser melhor empregado na saúde, na educação, na segurança. Mas quando o fundo era pequeno, R$ 20 milhões, tudo bem a gente não usar recurso público. Hoje o fundo está em R$ 6 bilhões.
Se você não usar recurso público, você está fora do jogo. É que nem você ir com estilingue para uma guerra. O cara vai com um canhão e você vai com estilingue. Você não vai fazer cócegas. Existem várias pesquisas que mostram que quanto maior o número de dinheiro, quanto maior o volume de dinheiro, maior o número de votos que a pessoa recebe. Existe uma altíssima correlação a ponto de um pesquisador dizer que, na opinião dele, existe uma causalidade. Eles só não cravam porque não dá para cravar. Mas existe uma altíssima correlação entre dinheiro e votos. É, então, se o Novo, se esse partido não receber, não passar da cláusula de barreira, que é o número de votos mínimos para deputado federal, ou o número de cadeiras mínimas de deputado federal, para você receber o recurso público, você tende a deixar de existir na política. Hoje, o Novo sobrevive como? Por contribuições dos filiados. Todo filiado contribui com R$ 42 por mês. A gente recebe 500 mil, mas o custo de manutenção mensal do partido é 1,5 milhão. A gente precisa triplicar isso para a gente continuar existindo sem depender do fundo. E a gente tem um fundo acumulado hoje de R$ 100 milhões que a gente vai fazer um all-in e vai investir na campanha do ano que vem. Para a gente poder potencializar os melhores candidatos e a gente passar da cláusula de barreira, conseguindo 13 deputados, ou então conseguindo, e é uma conta mais complexa, 2,5% dos votos do eleitorado brasileiro, distribuídos em 9 estados, pelo menos, com 1,5% de votos da população de cada estado. É uma conta meio difícil. Para fins de simplificar, a gente precisa de 13 deputados federais. Doutor, tem algumas perguntas aqui, mas acho que a primeira que não dá para deixar de fazer até quando você falou de coisas que foram feitas certas ou erradas, nem entrar muito nessa avaliação pós-Lava Jato, mas hoje, o que você, sabendo do desfecho que ela teve, o que você teria feito diferente, você e, enfim, todo mundo que estava envolvido na operação, o que poderia ter sido feito diferente para que ela tivesse um desfecho diferente? Essa pergunta é muito boa, e é muito difícil, porque se eu não tivesse feito coisas legítimas que eu poderia fazer, eu ia ter um arrependimento, mas eu fiz tudo o que eu podia. A gente não se restringiu a investigar e processar e estar no turbilhão trabalhando noites, finais de semanas e feriados, mas a gente viu que o sistema tem brechas, que a Lava Jato não ia resolver o problema do Brasil, porque a gente precisa fechar as brechas do sistema. A gente precisa daquilo que a gente estava falando no comecinho, instituições fortes, regras do jogo fortes. Então, para ter regras do jogo claras, a gente propôs mudanças legais. Primeiro, as 10 medidas contra a corrupção. Aí o Congresso pegou e enterrou. E a gente teve um aprendizado. Opa, esse Congresso altamente corrupto, eles não vão aprovar um instrumento para a gente processar e punir eles. Aí a gente mudou a estratégia para 2018. A gente aperfeiçoou aquele pacote chamado 10 medidas que tinha sofrido críticas pontuais, tirou os pontos que tinham sido problemáticos, ampliou aquele projeto. A gente criou ali cerca de 100 medidas contra a corrupção, junto com a Transparência Internacional, com a Fundação Getúlio Vargas, eles capitanearam, eu fui das pessoas que auxiliaram o projeto, e a gente montou uma ideia de uma campanha para as pessoas só votarem quem tivesse passado limpo, apoiasse as 10 medidas contra a corrupção, e tinha mais um requisito, apoiasse os ideais democráticos. E a gente fez uma grande campanha nacional, viajei para um monte de lugar defendendo essas ideias, para buscar estimular a sociedade a votar em quem eh, pudesse mudar as regras do jogo e trazer essa força institucional que a gente queria para o futuro. E acho que conseguiu algum sucesso, mas foi muito pequeno, porque a gente é muito limitado. Eu não podia fazer política partidária, eu poderia defender cidadania. Mas existe uma tendência que não é uma tendência só da política. Às vezes as pessoas falam assim: ah, não, a política é muito personalizada, é muito pessoas. Mas não é isso, toda a vida é. A gente não se conecta tanto com ideias como a gente se conecta com pessoas. Se você falar, por exemplo, com alguém que frequenta uma igreja, tá? A pessoa é muito conectada com o pastor, normalmente o pastor líder principal da igreja, daquela Uhum. igreja local. E se muda o pastor, ele vai continuar tendo as mesmas crenças, mas ele vai tentar, se ele não se identificar com os outros, vai se tentar buscar um outro. Normalmente a gente é como se fosse rebanhos conduzidos por pastores, por alguma razão aí que a antropologia deve explicar. E então, essas ideias de filtros, depois na eleição de 2022, eu usei um outro filtro, que era um filtro que eu dizia: olha, a gente precisa colocar 200 pessoas de bem no Congresso. Escolham pessoas que se comprometem com esses princípios. A gente tentou uma coisa também similar, mas não funcionou. O que a gente precisa hoje? A gente precisa indicar pessoas concretamente. Vão votar naquele candidato, rostos das pessoas identificam melhor as pessoas. Eu acho que tem uma chance maior.
Partido também funciona. Na medida que as pessoas vão conhecendo o novo, isso tem funcionado também. Eu conheço muita gente que fala hoje, olha, eu só voto em gente do novo, só voto em gente que tá afiliada. Mas não tem gente boa só no novo, tá? Eu não tô defendendo isso aqui. Tem pessoas boas em outros partidos. Essa foi uma surpresa boa minha lá no parlamento. Lá no parlamento, eu conheci lá dezenas de pessoas que estão distribuídas em diferentes partidos, muitas delas do Partido Liberal, no PL. São pessoas honestas, competentes, fazem políticas públicas sobre evidência e que defendem a sociedade com unhas e dentes. Então, eu fiz tudo o que eu podia na Lava Jato, até o limite do que eu podia. Então, eu não olho para trás com arrependimento no sentido de poderia ter feito mais, me dedicado mais. Isso não. Agora, existe uma curva de aprendizado. A gente aprende algumas coisas. Eu não sabia, por exemplo, muito bem como é que funciona a imprensa. Eu acreditava que a imprensa era imparcial, isenta. Hoje eu sei que existem seus interesses do dono, dos jornalistas, 80% dos jornalistas são de esquerda, eu já tenho uma visão diferente. Antes eu acreditava que o Supremo era técnico, que eram ministros, que faziam justiça, que o STJ também era assim. Hoje eu, a partir da Lava Jato e transitando lá na PGR, vendo como as coisas funcionam, eu sei que não é assim, gente. Ilusão. Ilusão. Hoje as pessoas têm mais clareza disso, mas há 10 anos a gente não tinha tanta clareza. Eu não tinha, pelo menos. E lembre, eu era aquele cara que queria acreditar em cima da evidência. Então hoje eu tenho absoluta certeza de que os tribunais, eles são políticos, os tribunais de Brasília. Você desce para a primeira instância? Não, gente. Os juízes são técnicos, concursados, 90%. Vai ter um ou outro que foge da curva. Então teve uma curva de aprendizado. Poderia fazer algo um pouco melhor? Poderia. Agora, eu via também, eu tinha esperança da gente conseguir unir todo mundo contra a corrupção. Porque a corrupção tem que ser uma causa de todo mundo, não tem lado. Não pode ser a É. direita, centro, cima, baixo. Tira o dinheiro da creche, tira o dinheiro da escola, tira o dinheiro da rodovia, tira o dinheiro da infraestrutura, tira o dinheiro de quem mais precisa da sociedade. Isso não tinha que ter lado. Mas é ingenuidade você achar que você vai processar os caras do PT, da esquerda, que era quem marcou a Lava Jato, embora tenha processado o PP, MDB, e você não vai ter uma retaliação em massa das pessoas de esquerda baseadas em interesses, em sentimento de time e de identidade. O livro do Jonathan Haidt, Mente Moralista, me ajudou muito a entender isso. Que as pessoas formam bolhas, né? Formam bolhas, times, trabalham de acordo com suas identidades formadas de time. Então foi teve uma curva de aprendizado. E mais, ninguém vai mudar o país sozinho. Se a gente vai mudar arregaçando os braços, como brasileiros, uma curva de aprendizagem que não vai ser só minha, vai ser nossa. Por isso hoje é bom essa era da tecnologia, a gente pode compartilhar a experiência e vocês têm o privilégio de aprender, muitas vezes sem ter vivido. E por isso que eu tenho lido bastante, eu estava mostrando aqui, a gente vai falar sobre os livros mais pra frente, né? Eu tenho buscado ler bastante, eu separo 1 hora por dia para ler, para que eu possa aprender pela experiência de vida das outras pessoas. Em poucos dias você aprende o que uma pessoa aprendeu em 10 anos. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!